Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e, nesse mesmo instante, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, de, nesta manhã, podermos, por mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor. Eu espero que este vídeo possa estar encontrando vocês, em segurança, com saúde, e eu creio que esse tempo que nós estamos passando será um tempo passageiro. Logo em seguida estaremos voltando à normalidade novamente, O tempo da cantina, o tempo dos abraços, o tempo dos sorrisos. Amém? Irmãos, nesta manhã estaremos, dando continuidade à lição baseada no livro de Efésios, que tem como título a Igreja Eleita. E especificamente estaremos falando nesta manhã sobre a lição de número 5, que tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Hein? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, nós louvamos ao Senhor que pelo fato de eu e você, termos sido resgatados por intermédio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa maneira de viver, na verdade, agora nós não andamos e não vivemos da maneira que nós vivíamos outrora. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. E hoje eu e você, eu posso dizer que nós fomos libertos do pecado. Não significa que nós não iremos pecar. Sim, iremos pecar. Mas só que o pecado, ele já não tem a sua força, não possui força, sobre as nossas decisões. Ele não possui força sobre a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira, de agir. Porque, na verdade, a Bíblia fala que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu e você, nós fomos libertos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. A sua família, ela foi liberta. Os seus filhos, foram libertos. E nós louvamos ao Senhor porque a força do pecado, ele já não mais opera nas nossas vidas, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. A maneira que nós vivíamos outrora, agora nós já não vivemos mais, porque fomos, na verdade, transformados pelo poder, do sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, libertos para o pecado. Não somente libertos do pecado, mas também para uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala no livro de Efésios, na leitura bíblica, capítulo 2, versículo de número 1 ao 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, irmãos, o primeiro ponto aqui, né, ele vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? Então, a Bíblia fala, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O que significa isso? Significa que eu e você, nós outrora estávamos mortos para Deus, né? E vivos para o pecado, para as coisas deste mundo. Mas, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, irmãos, né, nós fomos reconciliados por Deus. A Bíblia fala que o próprio Jesus Cristo, né, ele é a ponte, ele é o meio entre, na verdade, a humanidade e o próprio Deus. Então, na verdade, através do sangue de Jesus Cristo, através da pessoa de Cristo, nós fomos aceitos por Deus. E hoje, né, nós fomos vivificados, né, por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Interessante que uma pessoa que está morta, o final dela são duas coisas. Primeiramente, enterrar, ou se não, ser vivificado. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós não fomos enterrados, mas nós fomos ressuscitados, vivificados pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Hoje nós podemos desfrutar de tudo quanto o Senhor tem para nós nesse tempo presente. Porque, na verdade, né, a Bíblia ela é enfática em dizer que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, irmãos, nós observamos que em todo tempo, sempre foi desejo, né, de Deus, na verdade, resgatar, restaurar a vida do homem, né, salvar a vida do homem. Porque outrora, irmãos, o homem não necessitava de salvação. Porque a Bíblia fala que lá no jardim ele desfrutava de um completo relacionamento com o Pai. Todas as manhãs, né, todos os dias, o Pai vinha, se relacionava com Adão ali, e na verdade ele desfrutava de uma intimidade, de um conhecimento como nunca antes. Mas por causa do pecado, irmãos, nós fomos separados de Deus, né? Nós estávamos distantes de Deus. Então, depois que os homens, né, foram separados do Senhor, separados de Deus, agora o homem começa a clamar ao Senhor, começa, né, a invocar o nome do Senhor, né? Aí vem a lei, vem os mecanismos, vem os sangues, né, de animais, no intuito, irmão, de fazer com que as nossas orações pudessem ser ouvidas diante do Senhor. Mas foram mecanismos, irmãos, passageiros, mecanismos, na verdade, que apontavam para um mecanismo superior e maior, né? Então, nós louvamos ao Senhor porque sempre foi, primeiramente, desejo de Deus se relacionar com o homem, restaurar a vida do homem.
Interessante que no livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 7, diz assim: E dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Ainda 1 de Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, sempre foi desejo do Senhor, na verdade, restaurar a vida do homem, né? Restaurar novamente, né, esse relacionamento que outrora fora quebrado por intermédio do pecado, né? Então, sempre foi desejo do Senhor. E nós agora, irmãos, nós precisamos entender, né? O apóstolo Paulo fala que no outro tempo andar segundo o curso desse mundo, né? Ou seja, outrora nós andávamos segundo, né, as diretrizes desse mundo. Mas nós louvamos ao Senhor, porque na verdade fomos resgatados pelo Senhor. De que maneira nós andávamos? Imoralidade, furto, mentira, né? Porque na verdade, irmãos, outrora o pecado, na verdade, nos dominava. Qual o significado da palavra pecado? Pecado significa aquele que erra o alvo. Então, por mais que o homem outrora se esforçasse, irmãos, ele não conseguia, né? Mas nós exaltamos o Senhor, porque agora nós alcançamos forças em Deus, por intermédio do seu Espírito, para podermos vencer a força do pecado, vencermos a morte e resistirmos toda potestade e todo principado, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Andar segundo o curso deste mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica agentes malignos que têm a capacidade de influenciar homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? Então, a Bíblia ela é bem clara em dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes, contra as potestades, contra os principados que operam, né, nas regiões celestiais. Então, nós sabemos que nós, crentes em Cristo Jesus Cristo, nós não devemos agora temermos a Satanás, porque o Senhor nos deu autoridade. Eu quero dizer para você que Deus te deu a você autoridade, você que me ouve nesta manhã. O Senhor, Ele encheu a sua vida de autoridade, porque Ele nos comprou com preço de sangue, né? A Bíblia fala que, na verdade, agora, irmãos, né, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Interessante que, pelo fato de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, né, nós alcançamos de Deus autoridade para podermos repreender todo o principado, toda a potestade que tenta investir contra a nossa vida, contra a vida da nossa família. E se eu desse, oportunidade agora a todos vocês que estão nos seus lares nesta hora, eu creio que você tem testemunhos aí para poder contar e dizer que houve momentos na sua vida que você teve que levantar com autoridade e repreender a Satanás,
porque Deus deu a você o entendimento para poder discernir o mundo espiritual. Eu quero dizer para você que foi nesse lugar que o Senhor nos colocou, lugar de autoridade, lugar de intimidade, lugar onde nós fomos colocados por Deus para vivermos uma vida plena e absoluta com Cristo Jesus. Amém? Ó bem, andarmos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, né? Então, irmãos, outrora, né, a carne, as vontades da carne, elas nos dominavam, né? E não somente isso, né? O nosso pensamento, a nossa mente era voltada para as coisas, né, relacionadas às coisas dessa terra, às coisas da carne. Mas a Bíblia é enfática em dizer: se há algum louvor, né, nisso pensai. Então, o que deve ocupar a nossa mente, irmãos, a todo tempo, precisamos entender, são as coisas do céu. São as coisas dessa terra para onde nós um dia iremos morar. Eu quero dizer para você que eu e você, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui somente de passagem. E saiba de uma coisa, haverá um dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Não terá mais, né, Covid-19, né, coronavírus, né, um lugar onde, né, gozaremos da presença do Senhor, não haverá enfermidade e desfrutaremos do Senhor como Ele verdadeiramente Ele é. É o que a Bíblia diz, que hoje nós vemos o Senhor como por espelho, mas vai haver um dia que nós o veremos como Ele verdadeiramente é. E nós estaremos desfrutando de tudo quanto o Senhor tem para mim e para você. Por isso nós louvamos ao Senhor. Vamos acelerar. Ponto 2, vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Ela ensina que, ao prover à humanidade o meio da graça, no meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa misericórdia, irmãos, ela é resultado do amor de Deus. Então, eu quero dizer para você que eu e você, nós fomos vivificados pela graça. Ou seja, nós não merecíamos isso. Pelo contrário, nós merecíamos a punição pelo fato de sermos filhos rebeldes. Nós merecíamos a correção de Deus. Mas eu quero dizer para você que nós fomos vivificados, não baseados em méritos humanos, não baseado, né, em aquilo que nós merecemos, porque nós merecíamos, na verdade, a ira de Deus. Mas a graça do Senhor, ela nos alcançou. A misericórdia e o amor do Senhor bateu na nossa porta. E hoje fomos transformados e resgatados pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. E interessante, irmãos, que na verdade a Bíblia fala, né, que o príncipe deste século cegou o entendimento, né, desta geração para que elas não entendam e não alcancem o conhecimento pleno acerca de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que o Senhor, Ele não chamou a mim e a você para condenar essas pessoas que estão vivendo de forma desordenada.
Mas o Senhor convidou a mim e a você para sermos um mecanismo ativo desta graça, deste meio que o Senhor proporcionou um dia a nós, que nós possamos ser um propulsor, uma voz profética nesta geração, para darmos continuidade àquilo que o Senhor deseja para a humanidade. Porque o desejo de Deus para a humanidade, irmãos, é que todos os homens alcancem o conhecimento pleno da sua salvação, né? Daquilo que ele realmente executou na cruz do Calvário, daquilo que ele quer e deseja fazer. Então, eu quero dizer para você que nós não fomos chamados para apontarmos, nós não fomos chamados para podermos aqui, na verdade, acusarmos ninguém, mas nós fomos chamados, irmãos, para sermos refletores, né, em meio às trevas, para que possamos ser luz em meio às trevas, né, para que possamos ser sal, irmãos, no meio desta geração, né? Sal fala de algo que vem dar sabor, né? Então nós precisamos entender que se um dia fomos vivificados pela graça, alcançados pela graça, eu quero dizer que há milhões e milhares de pessoas lá fora que necessitam também ser alcançados por esta graça. Por isso, seja você um agente de Deus, seja você, na verdade, né, um veículo de Deus para, na verdade, anunciar a palavra do Senhor, né? Seja uma testemunha viva daquilo que Cristo fez para a sua vida e na sua vida. Interessante, irmãos, que nós não fomos salvos, né, por causa das nossas obras, mas nós fomos salvos, irmãos, né, por causa da misericórdia, da fidelidade, do amor do nosso Deus. Então nós precisamos compartilhar isso para outras pessoas. E como nós compartilhamos isso? Através das nossas obras. Amém? Então, porque somos salvos, né? Então as nossas obras, pelo fato de nós sermos salvos, na verdade as nossas obras, né? Então nós iremos demonstrar as nossas obras, pelo fato de nós somos salvos. Amém? Mas nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas porque somos salvos, né? Na verdade, as nossas obras, irmãos, vão refletir nessa salvação. Amém? Então nós louvamos ao Senhor, porque fomos alcançados pela graça e por esse amor, que é o amor do Senhor. E em terceiro e último lugar, irmãos, né? Como já temos falado, que a salvação, ela não vem pelas obras, né? Mas é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero dizer a você que no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Que eu e você possamos glorificar o nosso Pai que está no céu. Que nós possamos viver nessa terra, mas sendo representantes de um outro reino, que é o reino dos céus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Então que a nossa luz, a nossa maneira de andar, a maneira como nós falamos, olhamos, pensamos, né, venha a ser uma maneira diferenciada, para que as pessoas possam olhar e ver, este e aquela pessoa não são pessoas normais, são pessoas diferentes. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida,
que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua casa. Em nome de Jesus, eu creio no mover de Deus, naquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Este ano ainda estaremos, na verdade, experimentando algo extraordinário de Deus ainda nesta cidade. Eu creio naquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Irmãos, a respeito de libertos do pecado, que lição nós tiramos nesta manhã? Segunda lição, qual o conceito de morto, né? O conceito de morte moral e espiritual, o conceito é de morte e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? Então, em segundo lugar, cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo conforme a lição. Que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Amém? Terceiro lugar, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Paulo passa a descrever que os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Em quarto lugar, segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? Essa frase significa que nós nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. E em quinto lugar e último, que transformação ocorreu nos salvos? Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Amém? E logo mais à noite estaremos em um grande culto, onde podemos, louvar e exaltar o nome do Senhor. Então, logo mais à noite estaremos também adorando ao Senhor em um grande culto. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Obrigado pela sua paciência, pela disponibilidade do seu tempo nesta manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.